Bom, sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai. Eu quero agradecer o convite por estar aqui para fazer um vídeo sobre dos crimes da paz pública. Alguns amigos pediram para mim para comentar a respeito desse tema, que começa ali no artigo 286 do Código Penal. A gente tem lá o crime de incitação. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre o conceito em si de paz, que é exatamente o objeto tutelado. Quando a gente fala de paz pública, definir o que seja paz, sem a gente entrar antes no âmbito jurídico, não é uma tarefa simples, pois estamos diante de um conceito vago, abstrato, que carrega essa abstratividade, esse subjetivismo. A noção de paz, por natureza, é vaga. Quando se pergunta a alguém o que é paz, a pessoa vai falar ausência de guerra, ausência de conflito. Ela se aproxima a uma ideia de calmaria, mas no mundo jurídico vai além disso, tá? Seria um estado de segurança social, tá? A paz pública, quando tutelada pelo direito penal, está se referindo a um direito coletivo de se sentir seguro, de viver sem medo, de você poder vir, fazer suas atividades, ir para o trabalho com esta segurança. Essa reflexão, embora simples, traduz bem a essência do tema. No campo jurídico não se trata de paz individual, né? Eu estou em paz, não é bem isso. O campo jurídico, quando fala dos crimes contra a paz pública, esse conceito de paz está na dimensão coletiva. Tá? Quando o legislador fala em paz pública, ele está se referindo ao direito coletivo, de fato, de viver sem medo. Tá? Trata-se do direito que cada pessoa possui de circular, trabalhar, conviver, existir em sociedade com o mínimo de segurança possível, um mínimo de segurança psicológica, social. É justamente nesse ponto que a paz pública se conecta diretamente com a finalidade maior do direito penal. Porque se você for olhar o principal objetivo, dentre vários outros, segurança e etc., está dentro da seara do direito penal, a paz social. O direito como um todo existe para promover a pacificação dos conflitos, das lides. Esse é um dos objetivos principais do direito. Então, conviver e existir em uma sociedade com um mínimo de segurança é justamente nesse ponto que a paz pública se conecta aqui nesse vídeo que a gente vai se falar. Se você for analisar em tese, todas as normas jurídicas são para resolução de conflitos, são para chegar, vamos falar, numa determinada paz. O direito tem essa vocação, vamos dizer assim, resolutiva. Ele organiza, limita, orienta, corrige comportamentos com o objetivo de tornar possível a vida em sociedade. Então, esse sentido resolutivo do direito está relacionado à paz. Se o objetivo final do direito é a paz, então faz sentido que o ordenamento jurídico proteja a paz coletiva como um dos seus valores centrais. Nesse contexto, fica claro que proteger a paz pública significa proteger o direito de se sentir seguro. Está muito ligado à segurança social, a segurança de você se sentir seguro dentro de uma sociedade. Quando se fala em crimes contra a paz pública, fala-se justamente de condutas que geram insegurança social. Medo difuso e sensação de instabilidade. Por exemplo, o crime de associação que eu vou falar aqui, associação criminosa. Se você sabe que tem 3 ou mais pessoas na sua rua cometendo vários delitos, isso vai te trazer uma sensação de insegurança. E é por isso que esses crimes elencados no Código Penal, o bem jurídico tutelado é a paz pública, que é um ente abstrato. Quando você fala paz pública, é um ente abstrato. Por isso que se torna Por isso que se classifica como um crime vago, porque o sujeito passivo é um ente despersonalizado, que é a paz coletiva, a paz pública. Tá? E o sujeito ativo
dos crimes que eu vou mencionar, que aborda esse conceito de paz pública, qualquer pessoa. Por isso que não é um crime próprio, como o autoaborto, que só pode ser praticado por uma mulher. É um crime comum. Tá. Mas vamos entrar um pouquinho mais nessa coisa quando o direito penal tutela a paz pública, da tutela. Ele está protegendo o direito fundamental de cada pessoa se sentir segura, tanto na relação à própria integridade física, quanto em relação ao seu patrimônio e sua tranquilidade psíquica. Então você quer ir numa padaria comprar um pão, ou levar seu filho na escola e sentir-se seguro. Para isso, tem que haver o direito penal dentro de uma perspectiva jurídica para tutelar a proteção dessa paz coletiva, dessa paz pública. Tá? Em síntese, a paz pública é o direito que todos possuem de viver em uma sociedade em que seja possível andar pelas ruas, trabalhar, estudar e se relacionar sem aquele medo constante. Né? E é exatamente esse direito que o legislador buscou proteger ao criar o capítulo do Código Penal, que é dos crimes contra a paz pública. Uma pequena ressalva que eu quero fazer, que tudo aquilo que a gente está falando tem a ver com a teoria do contrato social. A sociedade aceita limitar certas liberdades individuais em troca de uma segurança, de uma estabilidade, paz. Nenhum de nós temos uma liberdade plena, mas renunciamos a essa liberdade plena para ter uma liberdade limitada por causa do contrato social, a teoria do contrato social, justamente para a gente conseguir viver em harmonia dentro de uma individualidade da unidade da sociedade. Tá. O que é importante nos crimes contra a paz pública, que o direito à paz pública é essencialmente o direito de se sentir seguro, não se trata de um sentimento individual, não pode fazer essa confusão, mas de uma sensação coletiva de segurança. Por isso, nem todo conflito ou agressão individual configura crime contra a paz pública. Vamos imaginar, sei lá, um rapaz agride outro dentro de uma escola. Não, isso aí não é um crime contra a paz pública, é um outro crime. Para que se atinja a paz pública, é necessário que a conduta ultrapasse a esfera individual e gere repercussão social. Isso é importante. E aí o primeiro crime que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, a gente fez uma introdução um pouco prolongada, de 7 minutos e 44 segundos, é o crime da incitação ao crime, tá? O texto do artigo 286 do Código Penal fala: incitar publicamente a prática de crime, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Se a gente encontra essa figura, quando a gente fala de incitação, a conduta é incitar. O que é incitar? Estimular, provocar, instigar, né? São sinônimos do verbo, do núcleo do tipo. Para Nutt, o Nutt tem um pensamento interessante sobre isso, ele sustenta que se trata de crimes de perigo abstrato, ou seja, pois não se exige que alguém efetivamente pratique o crime incitado, basta a potencialidade de abalo à paz pública. O bem jurídico tutelado é a tranquilidade social, é a confiança coletiva na ordem jurídica, é a paz pública, né? O crime de incitação. Então, já Aury Júnior traz são dois doutrinadores que eu gosto muito de ler, o Nutt e o Aury. Traz uma visão crítica, entende que a amplitude do tipo pode gerar risco à liberdade de expressão, especialmente quando a incitação se aproxima de manifestações políticas ou discursos ambíguos. Ele chama a atenção para a necessidade de uma interpretação restritiva sob pena de violação do Estado Democrático de Direito. Porque quando a gente fala do direito penal, a interpretação não é extensiva, ela é restritiva. Tá? A linha entre incitação criminosa e liberdade de expressão é tênue para Aury. A doutrina moderna exige que haja uma idoneidade concreta do discurso para gerar risco real, sob pena de criminalização simbólica. Tá? Então, eu fiz algumas observações. Não, tudo bem, citação já ficou bem explicado. Vamos para o artigo 287, pessoal,
que é o crime de apologia, tá? Nesse dispositivo, o ordenamento jurídico deixa claro que não é permitido louvar, exaltar ou glorificar condutas criminosas ou seus autores. Tá? Tivemos exemplos recentes de pessoas condenadas por fazerem apologia a atentados e fatos criminosos, justamente por exaltarem a prática delitiva. Então é importante diferenciar a apologia de discussões críticas. Tá? Quando a gente fala de apologia, desculpa a pausa, a gente está falando de glorificar. Mas tem que fazer uma separação de apologia, que é glorificar, louvar o crime, né, ou pessoas do crime, com discussões críticas. Tem que fazer essa separação. Debater um crime, analisar suas causas, discutir suas consequências, ou analisar a problemática política por trás daquele crime, isso aí não é apologia. Faz parte, é um discurso que faz parte da dialética jurídica, né? Dialética jurídica, tá? Então, agora, o que não é permitido é louvar uma conduta criminosa, tá? Apresentando como correta, justa ou desejável. Até teve um MC que fez um vídeo, ele com um fuzil na mão, ele está fazendo uma apologia ao crime ali. Então, né, como se for, então assim, ele está louvando uma conduta criminosa. Então assim, ele está até foragido, esse imbecil aí. Né? Eu odeio esse tipo de música, respeito quem goste, mas para mim é um tipo de música que em que pese o direito de fazer uma interpretação restritiva, a expressão não é... A liberdade de expressão não pode entrar aqui. O cara faz uma música, ele tá dentro de uma liberdade de expressão, ele não está fazendo uma apologia ao crime. Mas, quando eu for doutor e escrever um livro, ter um doutorado, eu vou meter o pau nesses caras, colocando eles como criminosos, no sentido de escreverem letras que fazem apologia a crime. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, porque eu não escuto esse tipo de música que vem de um cérebro podre, né? Mas é um tipo de apologia, sim, deveria ser tipificada no Código Penal, mas isso é uma outra discussão, tá? Da mesma forma, não configura apologia o sentimento de solidariedade ou de piedade. Um filho que defende o pai é acusado de um crime, por exemplo. Não está subvertendo a paz pública. Está agindo pelo vínculo que ele tem com o pai. O mesmo ocorre quando alguém manifesta compaixão pelo sofrimento do acusado. Isso aí não é apologia. Isso é diferente de glorificar o crime. Em contrapartida, quando pessoas passam a chamar criminosos de herói, o cara que fala que o traficante do morro ele faz uma camisa com o traficante do morro, uma camisa com Fernandinho Beiramar. Concordo que isso aí é um tipo de glorificar criminosos, né? Chefes de facções, essa porra toda, né? Então, em contrapartida, quando pessoas passam a chamar criminosos de herói, o cara fala, Marcola é meu herói. Menos, né, cara? O cara é um bandido. O próprio Marcola, eu vi uma entrevista dele falando com o filho, ele fala, filho, eu não quero essa vida pra você. Claro que ele já falou isso tarde demais, depois de fazer um monte de erro na vida. Mas, tipo, é apologia, cara. O cara que fala, sou fã do Marcola, ele dá uma entrevista e fala isso, ele está querendo que crianças, adolescentes que estão vendo aquele tipo de entrevista, se torne o Marcola um modelo de comportamento humano. E é um bandido, né, velho? Bandido, porra. Né? Pode-se mencionar como exemplo a glorificação de atos terroristas também, que entra aqui nessa tipificação, que viola diretamente a paz pública. Mudando para um ponto fundamental, princípios. O direito penal, pessoal, é regido pela interpretação restritiva. Por isso a gente não pode abarcar tudo, essa apologia, tudo, como fato típico. Por isso que muitas músicas entram como liberdade de expressão, em que pese, essa é a minha opinião, que vai ter mais fundamento quando eu me tornar doutor um dia,
Tudo, você fazer uma letra fazendo apologia a crime deveria ser tipificado como apologia ao crime. Porque música tem muito poder. Eu falo isso porque sou músico. Agora, defender a abolição de um tipo penal não é incitação criminosa. Tá? Um exemplo clássico é a Marcha da Maconha, que foi reconhecida como manifestação legítima de liberdade de expressão, pois defende a descriminalização de uma conduta. Isso não significa incitar o cara a ser traficante, não. Ele, dentro do ideal dele, às vezes ele vai acreditar que a maconha é um remédio, e etc. Quando a gente fala de apologia ao crime, especialmente no artigo 287 do Código Penal, estamos diante de um fato criminoso concreto. O artigo ali trabalha com uma incitação abstrata, voltada à prática de crime em geral. Aí a gente entra no 288, que é a associação criminosa, que é associar-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos, tem um parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então é importante, acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de associação, é entender que não é crime de menor potencial ofensivo, pois só a pena máxima ultrapassa 2 anos, então já não é. A pena prevista é de até 3 anos. Contudo, é possível a suspensão condicional do processo, já que a pena mínima é igual a 1 ano. Crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Não é o caso do artigo 288. É possível estudar esse artigo da associação criminosa, 288, em conjunto com outros diplomas legais. Quais deles? A Lei 12.850, de 2013, que trata de organização criminosa, que é uma associação qualificada mais complexa. A associação para tráfico de drogas, prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, a associação para fins de terrorismo, prevista na Lei de Terrorismo, a milícia privada, que configura outra forma de associação criminosa, a associação para a prática de genocídio. Então, assim, o crime do artigo 288, primeira coisa, você tem que entender o seguinte: 3 ou mais pessoas associadas com a finalidade específica de cometer crimes. A objetividade jurídica qual é? Qual é o bem jurídico tutelado? É a paz pública. A gente está falando dos crimes contra a paz pública. Descobrir que existe um grupo organizado para praticar crimes gera medo social e sensação de insegurança, o que justifica a tutela penal. Para que exista associação criminosa, são necessários 3 requisitos. Eu vou falar sobre eles. O primeiro é um requisito que já está expresso em lei, é um requisito objetivo e numérico, que é 3 ou mais pessoas. Objetivo e numérico. O segundo requisito, ele é subjetivo e anímico, que é o vínculo associativo, a vontade de associar-se, o fator psicológico que fala, eu quero me associar, eu me associo pela minha própria manifestação de vontade. Esse é um vínculo associativo. Ou seja, a vontade estável de se associar. Tá? Qual que é o núcleo do tipo desta conduta, desse crime? Associar-se. O terceiro requisito é o requisito finalístico. Qual que é o objetivo de 3 pessoas com um vínculo associativo, com a vontade de que? Qual a finalidade e objetivo? Cometer crimes. Porque se as pessoas se associam para reivindicar coisas lícitas, isso não é associação criminosa, é uma associação para fins lícitos. Então tem que ser com a finalidade de cometer crimes, e não um único crime. Tem que ser crimes no plural, como está ipsis literis na letra da lei, do Código Penal. O primeiro requisito, pessoal, é um requisito numérico, eu estou fazendo interpretação agora aqui dos requisitos, que a própria lei, já está expresso na lei, 3 ou mais pessoas. O sujeito ativo desse crime de associação é qualquer pessoa, tá?
Não se trata de crime próprio, como eu já expliquei aqui nesse mesmo vídeo, pois não exige nenhuma característica especial do agente que está praticando, sujeito ativo, diferente, por exemplo, do autoaborto, que só pode ser praticado por mulher. A associação criminosa não é crime próprio, é crime comum, porque qualquer pessoa pode se associar com vínculo associativo, que é o segundo requisito, 3 ou mais pessoas, vínculo numérico, com o terceiro requisito, com a finalidade de cometer crimes no plural. Além disso, o crime é de concurso necessário, ou seja, é um crime que sempre existe mais de um autor. Assim, porque não existe associação criminosa praticada por uma única pessoa. Não é possível associar-se sozinho. Por isso, a própria ideia de associação pressupõe pluralidade de agentes. Não é obrigatório que todos os integrantes pratiquem atos executórios. Para fins de requisitos numéricos, não importa quem executa. Um pode planejar, o outro pode dirigir, o outro pode pesquisar os horários que a vítima do lugar para fazer o outro pode fazer o segundo planejamento. Não precisa todos fazer o ato executório, tá? O que importa é a existência da associação e não a execução direta. Aí surge uma discussão aqui que eu te pergunto: o menor de idade pode ser contado aí, naquele primeiro requisito, 3 ou mais pessoas, pode ser contado para fins numéricos? Vem Nutt numa corrente majoritária e fala que sim, o menor de idade pode ser contado. Mas baseado no que Nutt fala nisso? O primeiro argumento que Nutt vai usar é o seguinte: o vínculo associativo, quando a gente fala de vínculo associativo, está na configuração do fato típico e não na fase da culpabilidade. A tipicidade é analisada antes da culpabilidade. Portanto, para definir se o fato é típico, não se considera se o agente é imputável ou não. Esse é o primeiro argumento do Nutt. O segundo argumento é a interpretação literal. Quando você lê a letra da lei, associar-se 3 ou mais pessoas. Ali não falou agentes ou imputáveis, não, falou pessoas. Então, pode ter o menor de idade. Obviamente, pessoal, esses 2 argumentos do Nutt, se o menor de idade pode integrar para fins numéricos, e ele diz que sim, baseado nesses 2 argumentos que eu acabei de falar, o menor de idade ele não vai responder penalmente. Ele será submetido às medidas da legislação minorista. Tá? Mas vai contar sim. Já uma corrente minoritária, ali defendida pelo professor Marcelo Barbosa, entende que o menor não deve ser considerado. Para o professor Marcelo Barbosa, o argumento é simples. Ele fala assim que a associação criminosa pressupõe um vínculo associativo consciente. E o menor não teria plena capacidade de compreender as consequências do próprio vínculo, não possuindo discernimento suficiente para se associar de forma válida. Eu estou com o Nutt aqui, tá? Eu acho que o menor deve sim ser contado como fins numéricos, porque essa opinião do professor Marcelo Barbosa, ela é um pouco ingênua. Falar que o menor não tem consciência do vínculo associativo, a gente está falando em pleno século XXI, eu acho meio ingênuo. Mas vamos respeitar a opinião do professor, né? Pessoal, quanto ao inimputável absoluto, teoricamente ele é pessoa, mas não pode, a gente já sai da discussão, tá? Não pode ser considerado para fins de associação criminosa, porque o tipo exige que haja associação. Isso é combinação, ajuste de vontades. Se o cara é inimputável absoluto, como é que ele vai fazer ajuste de vontades? Como é que ele vai entender? Menor pode entender hoje. Menor hoje até trafica. Mas o inimputável absoluto é impossível entender a combinação, os ajustes, o porquê que ele está se associando. O completamente incapaz não possui discernimento mental para pactuar.
Associação não é simplesmente estar junto com a galera ali do criminosa. Associação envolve um fator psicológico de querer se associar. É uma manifestação de vontade livre. Então, o inimputável absoluto e incapaz não vai ter uma manifestação de vontade livre porque não tem capacidade de discernimento. Sobre a identificação dos autores, basta a certeza da existência da associação. Não é necessário identificar todos os integrantes. Se apenas um for identificado e houver prova da associação, já é suficiente para ele responder por associação criminosa. Quanto ao sujeito passivo, a vítima do crime é a coletividade. Não se trata de direito individual, de viver em paz, como eu falei no começo do vídeo, mas o direito da coletividade à paz pública. Por isso, a associação criminosa é classificada como crime vago, porque, em tese, o sujeito passivo é um ente despersonalizado, uma ficção jurídica. Quando a gente fala paz, coletividade pública, né? Paz pública, é um ente despersonalizado. O segundo grande requisito que eu quero comentar aqui é o vínculo associativo. A lei exige vontade de se associar, uma manifestação livre desse fator psicológico de associar. E a doutrina elenca 4 elementos como característica desse vínculo associativo, que é o segundo requisito da associação criminosa. Primeira característica é a permanência. É a vontade de permanecer associado. Não precisa ser por meses, anos, mas deve existir ali uma certa duração. Sem permanência, há apenas concurso de pessoas. Mesmo que a associação dure poucos dias, se houver intenção de continuidade, há permanência. Enquanto os agentes estiverem associados, o crime é permanente. A sua consumação se prolonga no tempo. Aquela coisa do crime. Né? A segunda característica desse vínculo associativo é a estabilidade. O núcleo da associação não pode mudar constantemente. Pessoas podem entrar e sair, mas o núcleo central tem que permanecer intacto. Se tudo muda o tempo todo, não há associação porque não há estabilidade. É a segunda característica do vínculo associativo. A terceira é uma organização. Não precisa ser hierarquizada, nem formal, nem complexa como é a organização criminosa. Mas tem que ter uma pequena divisão de tarefas ali. Um planejamento, uma lógica. Não precisa ser tão profunda e complexa como é a organização criminosa, mas tem que ter uma organização. A quarta característica do vínculo associativo é uma finalidade determinada. Você se vincula para quê? Finalidade de cometer crimes, não de forma aleatória. Os crimes devem ser determinados e determináveis. Pode haver crimes iguais ou diferentes, mas deve existir um propósito comum. Aí você me pergunta, qual que é o elemento objetivo do tipo? É o núcleo, associar-se. Associação criminosa é um crime formal, classificar, né? Crime vago, crime de plurissubjetivo, de concurso necessário, crime comum, e é um crime formal. Por que crime formal? Pois se consome no momento que a pessoa se associa, ou que as pessoas se associam, independente da prática de qualquer crime posterior. Pode existir associação criminosa sem que nenhum outro crime seja cometido. No momento que a pessoa se associa, ela já cometeu o crime. Trata-se de crime autônomo, ou seja, o agente responde pela associação, se houver outros crimes, ele vai responder também separadamente. Tentativa não é admitida em associação. É um crime unissubsistente, praticado em um ato único, sem fracionamento da conduta, como é no iter criminis. Aqui não dá para fracionar. A lei fala em crimes, no plural. Se o agente se une apenas para cometer contravenção penal, o fato é atípico, pois contravenção não se confunde com crime no conceito formal. Na associação criminosa, pune-se a finalidade de cometer crimes. Para a configuração do tipo, é irrelevante se o crime planejado chega a ocorrer. Você fala, mas espera aí, mas não ocorreu, eles planejaram tudo e não conseguiram consumar o crime.
a consumação do crime acontece no momento que a pessoa se associa. É um crime formal. Não precisa ter o resultado, ter conseguido lograr êxitos nos crimes. Então tem um ponto importante. Para uma associação criminosa existir, precisa haver a finalidade de cometer vários crimes. Esse é um elemento central. Não basta a prática de um único crime em concurso de pessoas. É necessário que o grupo se una com o objetivo de praticar uma pluralidade de crimes. Quando falamos em crime continuado, há uma discussão nesse sentido. O reconhecimento do crime continuado não impede o reconhecimento da associação criminosa. São coisas diferentes. Quando há uma única conduta e vários resultados, a gente está falando ali do artigo 70, salvo um juízo maior, uma única conduta e vários resultados, o sistema criou regra para evitar injustiças. Imagina um motorista de trem, né, que por desatenção erra uma troca de trilho ali e mata 600 pessoas. Compare isso com um indivíduo que dolosamente mata 5 pessoas. A intensidade do dolo é diferente. O sistema penal não pode tratar essa situação da mesma forma. Uma a gente está falando de culpa, outra aqui a gente está falando de dolo, né? Quem pratica uma única ação que gera diferentes resultados, responde em regra em concurso formal, que está no artigo 70 do Código Penal. No concurso formal, uma única conduta e vários resultados com aumento de pena. Contudo, se essa única conduta for dolosa e houver desígnios autônomos, ou seja, vontade individualizada para cada resultado, mesmo que aparentemente seja de concurso formal, aplica as regras do concurso material. O que é desígnios autônomos, você pode me perguntar? É a oposição voluntária do agente em relação a cada resultado produzido. Ele quer o resultado de forma individualizada. Aqui há concurso material. Já o artigo 71 do Código Penal traz uma regra diferente. No crime continuado, há várias condutas e vários resultados. Primeiro requisito, o crime deve ser da mesma natureza ou da mesma espécie. É aquele caixa do supermercado que é a mesma conduta, nas mesmas circunstâncias, no mesmo local, todo dia ele tira R$10 ali do caixa. É um crime continuado. Os crimes subsequentes devem revelar continuidade, uma indicação de que é uma continuidade do outro. Porque aí vem uma discussão, por que criar o crime continuado, uma ideia de continuidade, razoabilidade, que é o exemplo do supermercado que eu acabei de dar. A gente pratica furtos sucessivos dentro de um mesmo contexto, aproveitando da mesma oportunidade. Há uma noção de continuidade. Então, na associação criminosa, imagine você monta uma associação criminosa para cometer 3 furtos. Perfeito? O juiz reconhece crime continuado entre esses furtos. Existe uma discussão. As regras de concurso material, concurso formal e crime continuado são regras da aplicação da pena. São construções jurídicas de política criminal para organizar a sanção, a aplicação da pena. São ficções jurídicas. Se são ficções, a realidade dos fatos permanece. Continua sendo 3 furtos. O juiz pode unificar a pena, mas continua sendo 3 furtos. Foram cometidos 3 furtos. O fato da pena ser unificada não significa que não houve 3 crimes. A jurisprudência amplamente majoritária entende que o reconhecimento do crime continuado não descaracteriza a associação criminosa. O centro da discussão aqui, pessoal, a essência da discussão é essa. As regras do concurso dizem respeito à dosometria da pena, mas não modifica a realidade fática que ocorreu 3 furtos. Portanto, ainda que a pena seja unificada pelo crime continuado, permanece a existência dos 3 furtos e, se houver vínculo estável e permanente, permanece também a associação criminosa. Voltando ao artigo 288, parágrafo 1º, a pena aumenta-se até a metade se houver associação armada.
ou envolvimento de crianças ou adolescentes. Trata-se de uma causa de aumento de pena. Para ser qualificadora, precisaria haver um novo preceito secundário, que não é o caso aqui. É uma causa de aumento de pena. Esse dispositivo recebe crítica relevante. Por quê? Porque a lei fala em aumento de pena até a metade, se for armada ou tiver criança ou adolescente. Mas não fixa um parâmetro mínimo. Deixa-se grande espaço para o juiz, tecnicamente, a qualquer momento, qualquer aumento inferior à metade poderia ser aplicado. Alguns autores sustentam que, em razão do princípio da tipicidade da legalidade, não se pode deixar o mínimo em aberto. Defende que o parâmetro mínimo deveria ser 1/6, por ser o menor índice tradicionalmente previsto no Código Penal. Quando a lei fala de associação armada, que é uma causa de aumento de pena no parágrafo único de associação criminosa, o que o legislador quis dizer aqui? Que há armas à disposição do grupo. O uso efetivo da arma é irrelevante, porque o crime de associação é um crime de perigo e não de dano, perigo abstrato. Basta a disponibilização. Outra questão importante, basta existir uma arma entre os integrantes. Não é necessário que todos estejam armados, que já vai ter uma causa de aumento de pena. Quanto ao tipo de arma, a corrente majoritária entende que qualquer arma pode ensejar esse aumento, essa causa de aumento de pena. Própria ou imprópria, branca ou de fogo, se houver a intenção de utilizar determinado objeto como instrumento ofensivo dentro da associação, ela pode ser considerada como causa de aumento. A corrente minoritária sustenta que não, que apenas armas que são fabricadas para serem armas. Tá? Objetos fabricados para essa finalidade, de arma. Assim, faca de combate seria uma arma, faca de cozinha não. Se houver participação de criança ou adolescente, também incide no aumento de pena, desde que haja efetiva integração ao grupo. A simples presença não basta, é necessário que integre a associação. A associação criminosa é crime permanente. Enquanto o agente ou os agentes estiverem associados, estará cometendo crime a cada minuto, a cada segundo, a cada instante que permanece vinculado ao grupo. É um crime permanente porque continua em execução e vai se reiterando a conduta. Perfeito? É como o sequestro. Sequestro também é crime permanente. A Lei 15.245 de 2025 foi criado o parágrafo 2º do meu Código Penal de 2024. Nem no meu Código Penal tem, mas já no Código Penal de 2025 você vai ver um parágrafo 2º no 288 que fala o seguinte: incorre na mesma pena de 1 a 3 anos quem solicitar ou contratar o cometimento de crime a integrante de associação criminosa, independente da consumação. Em 2025, o legislador criou a figura do contratante externo, pois havia pessoas, antes de 2025, enfim, no passado, que contratavam a associação criminosa e não respondia para a associação. Hoje, responde, tá? Incorre na mesma pena quem contrata uma associação criminosa, tá bom? Vou fechar aqui, próxima aula a gente começa organização criminosa. Eu falei o conceito dos crimes contra a paz pública, expliquei o que é essa paz pública para o direito penal, para o mundo jurídico. Entrei no crime de incitação, 286, apologia, 287, e o 288 e os seus parágrafos que tratam do crime de associação criminosa e os seus requisitos, características e causa de aumento de pena. Por hoje é só, pessoal. Próxima aula, o crime de organização criminosa, prevista na Lei 12.850 de 2013, e tem uma nova lei aí, que deu uma recrudescida aí para progredir de regime, vai aumentar o tempo aí de cumprimento de pena, deu uma recrudescida, endureceu mais o conceito.
e a gente vai falar tudo isso no próximo vídeo. Obrigado.